pregando a palavra de Deus. Após a leitura, posso orar, pastor? Pode sim. Paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, rapidamente, antes de eu trazer os agradecimentos, quero ler e orar, já com a permissão do pastor, já pedi a ele, carta do apóstolo Paulo, a segunda carta que ele escreve ao jovem Timóteo, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso 1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, homens cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Querido Deus, em nome do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus, aquele que ressuscitou, esse que ressuscitou, esse ao qual o anjo se referiu, por que buscar entre os mortos, aleluia, ao que vive? E o Senhor está aqui, Senhor, eu creio nisso. Desde a primeira oração, o Senhor tem se feito presente, porque estamos aqui cultuando a Ti. Não estamos dando culto ao nome do pastor Pedro, nem ao nome do pastor Álvaro, nem ao ministério Missão aos Povos, não, Senhor, estamos cultuando a Ti. E todos nós, Senhor, temos necessidades. Eu e a minha esposa sabemos das nossas, e cada um dos que aqui estão presentes sabe das suas, e o Senhor sabe de todas as nossas. E na feita que vamos ministrando, Senhor, estou te pedindo, em nome de Jesus, traga calma ao nosso coração, cura o enfermo através da tua santa palavra, liberta o cativo e, acima de tudo, derrama o teu Espírito Santo, porque, como o teu servo bem disse, somos pentecostais e cremos nessa promessa. Vai haver batismo com o Espírito Santo aqui nessa noite e salvação para a glória do teu santo nome. E se a igreja liga essa palavra na terra, diga amém. E graças a Deus. Podemos assentar, igreja. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estava comentando ali com o presbítero Antônio Eurípides, por volta de 3:10 da tarde, o pastor Álvaro me ligou e perguntou se eu podia levar ele. Ele está ministrando agora lá em Centralina. Perguntou se eu podia levar lá. Eu falei, pastor Álvaro, eu tenho uma agenda hoje lá com a congregação Zumira. E as palavras dele foram: então vai lá, pregue a palavra e Deus abençoe você e a igreja. E eu creio, irmãos. É o anjo dessa igreja, é alguém que Deus colocou à frente desse trabalho já tem 30 anos. Vocês todos conhecem o nosso pastor, a seriedade do trabalho dele. Então, acima de tudo, quero agradecer a Deus pela oportunidade de subir nesse altar e trazer a palavra de Deus. Domingo, 7:05 da noite. Numa hora dessa, há um pouco mais de 15 anos atrás, eu estava atormentado pelas drogas, pelo crack, pela cocaína, tabagismo, alcoolismo, sem esperança, sem perspectiva de vida. Em todas as igrejas que eu vou ministrar, no nosso ministério, eu gosto de dar esse breve testemunho, para agradecer a Deus, porque eu não sou digno de estar aqui, mas aquele que morreu e ressuscitou, me alcançou, me lavou, me limpou e me dá essa oportunidade de estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra para você.
Então a Ele agradeço acima de tudo de todos. E abaixo do meu Senhor, do nosso Senhor, eu quero agradecer ao pastor Pedro pela recepção e pelo carinho. Terça-feira o pastor conversou comigo no Tempo Central, perguntou se eu estaria disponível, e eu, coração muito alegre, o Senhor é testemunha do que eu estou falando, recebi esse convite. Eu fui orar, esses dias todos eu vim orando. Na sexta-feira agora teve um feriado, eu aproveitei o dia para estudar a mensagem de hoje, para buscar em Deus. Também quero agradecer ao conjunto de jovens, ao conjunto Osana, e aos líderes de jovens, Paula e Edilson, não é isso? E também ao pastor Pedro, que eu já mencionei, sua esposa Idelma, e meu companheiro de teologia, o presbítero Antônio Eurípides, que se faz presente nessa congregação. Eu não sabia, eu descobri quando ele chegou logo cedo. E também minha esposa Poliana, que se encontra na igreja. Irmãos, quando se fala em últimos dias, não tem como nós ficarmos indiferentes. É só você olhar para o desdenhar desse mundo que vivemos, e não só o mundo, a igreja, o corpo de Cristo, está permitindo, preste atenção, jovens e a igreja num todo. A igreja, as denominações, alguns pastores, alguns ministérios, algumas ovelhas, têm permitido os demônios tomarem conta das mensagens. Temos visto e acompanhado cada aberração em nome de Deus. Igrejas que só pregam dinheiro, igrejas que consultam mortos, igrejas com baladas gospel, igreja com forró gospel, igreja inclusiva, você sabe do que eu estou falando, e etc, 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 etc. Tem muitos maus exemplos que temos visto. Mas o bem da verdade é que somente o evangelho puro e genuíno pode alcançar ao mais miserável pecador e transformar a vida dele. O evangelho do Senhor Jesus, ele vem para nossas vidas, quando ele chega até nós, ele nos constrange. Eu lembro-me que a primeira vez que eu fui a uma igreja, eu converti em 2009, lá em Belém do Pará, a terra onde começou a nossa igreja Assembleia de Deus. Mas eu converti em outro ministério, há 15 anos atrás. E eu lembro-me que a primeira vez que eu estive em uma igreja, que eu botei os pés para participar de um culto, um obreiro da casa de Deus pôs as mãos na minha cabeça e orou por mim. E no auge dos meus 22 anos, viciado no crack e na cocaína, naquela noite em especial, numa sexta-feira, com os olhos fechados, recebendo aquela oração, eu tive uma paz, uma alegria, um gozo, tal qual as drogas, o sexo, as festas, nada havia me proporcionado. Com os olhos fechados, recebendo aquela oração, eu pude ver uma luz tremenda na minha vida. E desde aí então eu comecei a ir na igreja. Isso era janeiro de 2009. E durante 3 meses o Senhor foi trabalhando na minha vida. E no mês de abril, agora está fazendo exatos 15 anos nesse mês de abril, que vai entrar, o Senhor me transformou. Porque a palavra pura e genuína entrou no meu coração. Agora, se eu tivesse ouvido o pastor Pedro uma palavra, não, Denis, você pode vir na igreja e continuar tendo relação sexual, que Deus te ama. Você pode vir na igreja, Denis, mas você pode ir na festa de vez em quando, beber uma cerveja, fumar um cigarro e dar cultos estranhos por aí, que Jesus te ama. Se eu tivesse ouvido isso quando eu tivesse chegado à igreja, hoje eu não estaria aqui. Porque não haveria mudança de vida na minha vida. Não haveria transformação. A palavra de Deus, ela nos transforma, nos muda, quando ela é pura, e não quando ela vem misturada. É igual combustível do teu automóvel,
do nosso carro, nossa motocicleta, quando é um combustível num verbo popular, batizado, daqui a pouco começa a falhar. O bico de digestão fica sujo, o carro mais antigo, o carburador vai pro beleléu e não funciona perfeito. Assim é a nossa vida. O evangelho, quando vem misturado com coisas que não acrescentam a presença de Deus, daqui a pouco o cristão começa a enfraquecer e desiste da presença de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, nessa tradução que eu utilizo aqui, que é a João Ferreira de Almeida Revista Atualizada, o título desse capítulo 3 é Os Males e as Corrupções dos Últimos Dias. E o apóstolo Paulo escreve assim: sabe, porém, isso, ele escrevendo para Timóteo, que pastoreava a igreja em Éfeso, o jovem Timóteo, que ele conheceu lá em Atos 16, e a Bíblia nos relata em Atos 16, eu gosto muito dessa história, que quando Paulo conhece a Timóteo, todos da cidade de Listra e Côndio, da região ali, dava bom testemunho acerca de Timóteo. A Bíblia não traz a idade dele, mas estudos, já li vários estudos, apontam que era para uma idade ali entre 15 até 18 anos, a média. Todos davam bom testemunho acerca de Timóteo, jovens. Filho de uma judia, e o pai, grego. A mãe crente, e o pai era grego. E o jovem Timóteo era um jovem que se debruçava na lei, na Torá, no Pentateuco, na lei de Moisés, nos profetas. E ele colocava isso em prática, e todos viam isso resplandecendo na vida deles, jovens. Você pode ser um referencial aqui nesse bairro, aqui nessa igreja, não só os jovens, todos nós. Quando nós pegamos a Bíblia, nos alimentamos dela e a pomos em prática. As pessoas notam isso na nossa vida, porque nós passamos a exalar o bom perfume de Cristo, segundo Paulo escreve aos Coríntios. Então Paulo vai escrever, sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E Paulo estava tendo um parâmetro com a época contemporânea que ele vivia. Ele olhava para o que estava acontecendo e fazia esse parâmetro. Olha, se agora eu estou vivendo isso, imagina daqui a algum tempo, quando há de se cumprir a promessa da volta de Jesus. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aí você fala assim, irmão Denis, mas desde que o mundo é mundo, o homem é assim, verdade. Mas a gente pega um parâmetro bíblico e olha para os dias atuais, impossível não dizer que parece que está turbinado esses pontos negativos que Paulo situa aqui nessa carta. As pessoas não têm mais amor. As pessoas não obedecem mais uma palavra pastoral. Se o pastor dá uma palavra mais dura, pega a cabeça do pastor, coloca na bandeja e leva lá pastor Brutíssimo, pastor da minha igreja. As pessoas não querem mais se curvar ao evangelho. Querem que o evangelho se curva a ela. As pessoas não querem mais se curvar a sã doutrina, querem que a sã doutrina se curva a ela. As pessoas querem aceitar todo tipo de mazela que vem de falsos pregadores aí, de ministros da injustiça. Não querem mais se render a Cristo. Eu escrevi aqui, o egoísta é aquele que só trata dos seus interesses. Um dia Jesus me achou num charco de lodo, como diz o Salmo 40, num lamaçal de perdição, sem esperança de vida, falando de mim. E ele firmou meus pés sobre uma rocha, como diz lá nesse Salmo 40. Agora eu tenho que me importar no mínimo, com os interesses do Senhor. Ontem ainda minha esposa estava falando para mim, amor, você tem que frear um pouco, porque eu auxilio para a glória do Senhor. Estou falando disso, não estou falando para me exaltar, e o Senhor sabe disso. Eu auxilio o pastor Álvaro em algumas agendas. Eu faço parte da logística do caminhão da cruzada evangelística que nós temos lá na sede. Você sabe aquele caminhão azul que fica lá no estacionamento. Ontem nós tivemos um trabalho de evangelização lá no bairro de Jardim Palmeiras. Aí eu faço teologia, tem as agendas que eu tenho nas igrejas, a agenda da CEMAP. Se tem uma galinhada, eu estou junto.
Aí a minha esposa estava falando para mim ontem, amor, você tem que frear um pouco, senão você não tem tempo de descanso. Aí tem a escolinha também, que nós somos professores de crianças lá na sede. Mas aí eu lembro do que eu era há 15 anos atrás, 16, 17 anos atrás. E o mínimo mínimo assim, o mínimo que eu posso fazer é me dar ao máximo para o Senhor. Egoísta é aquele que só trata dos seus interesses. Você vem para a igreja apenas para receber uma bênção, ou você quer ser um crente fervoroso e levar o nome de Jesus para os demais lá fora? Você está aqui apenas porque você quer ver a conversão de um familiar, porque você quer uma cura, ou porque você vai passar 2 horas do seu tempo de domingo a domingo? Ou você quer servir a Cristo? Por exemplo, a igreja que está em reforma. O que você já programou no seu coração em fazer para ajudar a tua igreja? O teu pastor? O que você já pensou em fazer? Nossa, eu vou ajudar na pamonhada, vou ajudar a limpar a igreja. Na hora de quebrar esse piso aqui, porque eu acredito que vai trocar futuramente, colocar um piso sobre piso, eu quero ajudar a quebrar esse piso. Eu quero, pastor, essa parte não vou fazer não, mas eu vou ajudar a evangelizar para trazer mais uma pessoa para a igreja. Eu conheço um fulano lá na esquina de casa que é alcoólatra, mas eu creio que o nome de Jesus pode transformar a vida dele. Você tem se importado com os interesses do Senhor? Se apaga não, irmão. Se esfria não. Avarento é aquele que é obcecado por adquirir dinheiro. Acho que é Tiago que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Eu vou fazer igual o Deise, mais ou menos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há um pregador que diz uma frase que eu acho legal essa frase. Ele diz assim, que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Eu que tenho que administrar o dinheiro, não ele administrar a minha vida. Eu não posso ser servo do dinheiro. Jesus disse que é impossível servir a dois, porque ou há de agradar a um e aborrecer. Quem você tem agradado? A quem você tem dado culto? A quem você tem se inclinado às riquezas ou a Deus? Você tem servido a Cristo ou ao dinheiro? Paulo afirma que nos últimos tempos haveria muitos avarentos, obcecado por dinheiro, obcecado. Quando chega na hora da oferta, se desculpa no seu próprio coração. Não vou dar por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não diziam por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Essa desculpa ela fica só para você, irmão. Me perdoa, não sou seu pastor. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Jactancioso é aquele, olha isso, é aquele que só sua opinião conta. Ele é vaidoso e orgulhoso. Ouviu, jovens? Jovens em especial, nós jovens, eu tenho 37 anos, mas me considero jovem ainda. A nossa geração é diferente da geração dos senhores e senhoras de 50, 60, 70 anos. Nós temos hoje muito mais informações do que eles tiveram lá atrás. Aí, às vezes, você vai ver um senhor, uma senhora, um pastor de mais de idade, vem cá falar, nós vai, nós vem, e você fica rindo dentro de si. Não respeita a idade, não respeita o tempo da caminhada da fé, não respeita a unção que há sobre a vida daquela pessoa. Aí você acha que porque você tem um pouquinho mais de estudo hoje, a sua opinião é melhor, é você que sabe, é você que manda, é você que diz, a sua palavra ela é a final. Irmãos, sobrevirão tempos difíceis nos últimos dias, como Paulo diz. Haverá muito jactancioso, aquele que só a sua opinião conta. A minha opinião, ela é ponto final. É ela que define, é ela que decide. Se você se encontra nesse estado, meu irmão, Jesus Cristo te alerta essa noite. Muda o seu coração. Se arrependa enquanto há tempo. Livro do profeta messiânico, Isaías, capítulo 55, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto há vida e esperança. Não importa o tamanho do seu orgulho, do seu pecado, de tudo aquilo que você ou eu cometemos. Se estamos aqui nessa noite, o Senhor permitiu para nós nos arrependermos. Você pode glorificar a Deus, igreja? Aleluia. O arrogante, ele é soberbo.
O arrogante é soberbo e mal educado. Paulo também afirma que nos últimos tempos haveria muitos arrogantes, soberbo, mal educados, pessoas, aquela pessoa que não sabe tratar bem as pessoas, não consegue responder um bom dia, não consegue responder uma paz do Senhor. Eu sei que você tem problema, irmão, eu também tenho, todos nós temos, mas o seu irmão, o seu vizinho, parente, seja lá quem for, não tem culpa. O mínimo que nós, como crentes e fiéis testemunhas de Cristo, o mínimo que nós temos que expressar é uma boa educação, é o caráter de Cristo. Abençoar aquela pessoa que se dirige a você. Blasfemadores são os que insultam uma religião ou uma divindade. Qual a única e verdadeira religião? É o Senhor Jesus. É a Trindade, Deus Pai, Filho. Você crê que Jesus batiza do Espírito Santo? O nosso diferencial da Assembleia de Deus é nós crermos que os dons não morreram, não cessaram. Nós cremos no dom de cura. Nós cremos no dom da profecia, profecia bíblica, dentro da palavra de Deus. Nós cremos nos dons do batismo com o Espírito Santo. E quando Daniel Berg e Gunnar Vingre desembarcam na minha cidade, Belém do Pará, dia 19 de novembro de 1910, que vieram inspirados pelo movimento da Rua Azusa, cheios do Espírito Santo, chegam em Belém do Pará para pregar, apregoar boas novas, falar que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, em breve voltaria. Eles chegam com esse único propósito. Então o Senhor põe a mão e os abençoa. Estamos nós aqui, 113 anos depois, falando: Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E se você é crente pentecostal, vai dando glória a Deus por causa dessa mensagem, igreja. O blasfemo é aquele que insulta uma religião ou uma divindade. Quando você está aí no culto, o diácono está pregando, o pastor está pregando, o presbítero está pregando, ou o cooperador, ou uma senhorinha está falando de Jesus, e você está aí brincando, rindo, porque às vezes a pessoa nem tem uma boa fala, uma boa oratória, não se expressa bem, você está blasfemando contra a palavra do Senhor, está zombando do servo do Senhor. Nós temos que dar um culto puro e genuíno a Jesus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Não sejamos blasfemadores diante de Deus. Respeitemos a casa do Senhor. Respeitemos a hierarquia que o Senhor constituiu na terra. O irreverente é aquele que não respeita alguém ou algo. Nós não podemos ser irreverentes. Nós temos que ter respeito para com todos. E principalmente para nós que temos um pouquinho mais de ano nessa caminhada da fé. Por exemplo, eu tenho 15 anos de convertido. Eu não posso ver um irmãozinho que converteu há 2, 3 meses, vem cá, receber uma oportunidade, ler o versículo ali, dê uma explicação mais ou menos e eu ficar ali no canto rindo do irmão. Não tenho reverência, não tenho respeito. O Senhor te chama para cultuar de uma forma pura, meu irmão. De uma forma genuína e verdadeira. Irreverente é aquele que não respeita alguém ou algo. Respeite o culto. Respeite o momento que nós estamos cultuando a Deus. Respeite a sua igreja, o seu ministério. Desafeiçoado é aquele que não tem afeição por alguém. Eu não posso ser uma pessoa desafeiçoada. Eu não posso deixar de ter... Eu tenho respeito, afeição apenas por um, e pelo outro, com esse aí meu santo não bate. Você não é crente não, irmão, se você pensa assim. Lógico, tem aquelas pessoas que nós às vezes somos um pouco mais próximos, o outro a gente cumprimenta a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, mas isso não quer dizer que eu não posso ou não tenho afeição por aquela pessoa. Implacável é uma pessoa incapaz de perdoar. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam implacáveis. Eles não conseguiriam abrir a boca para falar perdão, para falar desculpa.
E você, meu irmão, minha irmã, eu, todos nós, que erramos, que falhamos com o nosso companheiro, com o cônjuge, seja lá quem for, você consegue abrir a boca e falar: vem cá, me perdoe, eu errei. E não na frente dos outros para querer se mostrar que você fez, não. É no culto. Só você e ela. Você consegue falar: me perdoa. E você consegue falar: eu te perdoo também? Nós não podemos ser pessoas implacáveis. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa que está enquadrada naqueles que fazem parte dos males e da corrupção dos últimos dias. Nós não podemos ser esse tipo de crente que Paulo está citando para Timóteo. Enfatuado, essa palavra eu não conhecia, é aquele, olha isso, que está cheio de vaidade, pretensão e arrogância. Paulo diz que os homens dos últimos dias seriam traidores, atrevidos e enfatuados. O enfatuado é aquele que está cheio de vaidade, todo vaidoso, cheio de pretensão, cheio de arrogância. Cuidado, meu irmão. Isso tudo faz parte, isso tudo compõe um alerta de Deus, através do servo de Deus, apóstolo Paulo, para que você tenha acesso ao reino de Deus. Esses pontos cruciais que Paulo escreve não podem ser encontrados em nossas vidas. Sirvamos a Cristo com uma consciência limpa, pura, genuína e verdadeira, dando a Ele um verdadeiro culto. Você pode glorificar a Deus, igreja? Versículo 4: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A gente vê ou não vê isso, jovens? Igreja, as pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus, mais amigos das suas próprias vontades do que amigos da Bíblia, mais amigos daquilo que se opõe a Deus do que a sã doutrina. Versículo 5, olha como as pessoas seriam, ou são nos últimos dias. Versículo 5, tendo forma de piedade. Se olha assim, parece uma pessoa piedosa. Ah, pessoa boazinha, é crente. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses. Timóteo, Paulo falando. Nos últimos dias, as pessoas vão ter um formato de piedade. Vai andar com um paletózinho de crente, vai andar com um vestido de crente, vai andar com a Bíblia, de estudo pentecostal, tem forma de piedade. Vai andar com uma batina, com uma manta sacerdotal, tem forma de piedade, Timóteo. Eles vão ser assim nos últimos dias. No entanto, eles estão negando o poder, negando o Espírito Santo, negando o renunciar-se a si mesmo. Jesus foi bem claro: quem quiser, ninguém é obrigado, quem quiser vir até mim, negue-se, tome, faz o quê? Você é livre. Mas se você quiser negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Negar-se a si mesmo diz: eu renuncio às minhas vontades por a vontade daquele que me arregimentou. Tomar a minha cruz. Jesus não tomou a cruz dele? Momento de dor, de aflição. Eu tenho que tomar a minha cruz também. A minha dor, a minha aflição, ela vai vir, vem para todos nós. Só que quando ela vier, eu vou tomar a minha cruz e eu vou seguir a Cristo Jesus. Evangelho de Lucas, se não me engano é 21:19, diz assim, Jesus fala assim: e aquele que perseverar até o fim, aleluia, oh aleluia, esse então será salvo. Aquele que perseverar até o fim, aquele que negar-se a si mesmo, aquele que tomar a sua cruz, e aquele que me seguir até o fim, aleluia, esse então será salvo. Aí já cai por terra o discurso dos calvinistas, que só uma parcela que é eleita por Deus, pastor. Não, eu me faço eleito quando eu nego a mim mesmo, eu tomo minha cruz e eu sigo aquele que me chamou. Aleluia. Quando eu glorifico a Ele com a minha vida. Eles têm forma de piedade, Timóteo.
Mas, no entanto, eles negam o poder. E tem igreja aí negando o poder do Espírito Santo. Tem igreja negando o poder do Espírito do Senhor sobre nossas vidas. Tem igreja aí negando que diz lá em Gênesis, no começo, que deixará o homem seu pai e se unirá a quem? Se unirá a sua esposa e ambos tornar-se uma só. Tem igreja aí, inclusive, pregando que pode o homem deixar... Desculpa, é pesado falar isso, mas a Bíblia tem que ser pregada na íntegra. Tem igreja aí pregando que o homem vai deixar seu pai e sua mãe e se unirá o outro igual. Dá certo, igreja? Não fique com medo não, meu irmão. Jesus falou que por causa dele nós seremos perseguidos. Se for para ser perseguido por pregar a verdade, seja muito bem-vindo a perseguição. Nós temos que falar a verdade, amá-los, amar a todos, sem distinção. Mas amar diz em falar a verdade. Sim ou não? Quem ama fala a verdade. Quem ama não cobre o erro, as falhas. Quem ama fala a verdade porque quer o bem. Amém? Você pode glorificar a igreja? Essa mensagem não foi eu que escrevi. Essa mensagem foi inspirada pelo Espírito Santo para que chegue à congregação Zumira nessa noite de hoje, dia 31 de março de 2024. Versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Lembra, Paulo está falando dos últimos dias. Olha como essas pessoas serão. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é forte e preocupante. Essas pessoas dos últimos dias, o apóstolo Paulo está falando que são pessoas que aprendem sempre porque está ouvindo, porque está no culto, está aprendendo. Eles aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. Jesus diz: eu sou o caminho. Então, se essas pessoas que aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade, é porque elas não podem chegar até Jesus Cristo. E quem são essas pessoas, irmão deles? Essas que nós lemos aqui desde o versículo 1. Pessoas orgulhosas, egoístas, sem domínio de si, avarento, atrevido, enfatuado, soberbo, mentiroso, desobediente aos pais, e etc, etc, etc. São pessoas que aprendem sempre, estão na igreja ouvindo o culto, mas nunca podem chegar ao conhecimento de Jesus Cristo. Irmãos, essa é uma mensagem de alerta, num verbo bem popular, para colocarmos nossa barba de molho e olharmos para nós mesmos. Paulo diz: aquele que pensa que está de pé, cuide. Então é possível sim eu estar servindo a Cristo, e se eu não vigiar, Versículo de número 8. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Janes e Jambres foram aqueles dois magos que também transformaram o cajado em serpente. E de modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esse grupo seleto, resistem à verdade, resistem a Jesus Cristo, resistem a essa doutrina, resistem à direção do Espírito Santo. São homens olha isso, são homens de todo completo, são homens de todo corrompidos da mente, repróbados quanto à fé. Quanto à fé, eles são reprovados, Timóteo. Esse é o perfil de alguns no dia do fim, ou no período do fim. Irmãos, faça uma autoanálise na sua vida. Jesus Cristo te trouxe aqui nessa noite para transformar o seu coração. E de repente, vencendo um coração prepotente, arrogante, orgulhoso, enfatuado, traiçoeiro, invejoso.
De repente você fala assim, irmão Denis, eu reconheço mediante a palavra de Deus que eu estou na igreja há 30 anos, mas eu não sou crente. Eu não sou convertido, eu sou convencido. Eu reconheço. E essa noite eu quero firmar uma aliança com Cristo em servi-lo com integridade e com inteireza de coração. Quem faz isso é o Espírito Santo, meu irmão. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Repróbabos, reprovados quanto à fé, versículo 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será para todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Aí eu escrevo aqui, em cima desses versos que nós lemos, o apóstolo Paulo olhava para a igreja contemporânea da época e tinha uma base de como o ser humano estaria nos últimos dias. Ele estava se baseando em algo que via. Isso há mais de 2000 anos atrás. Ele chegou à conclusão dos pontos negativos que o ser humano chegaria. Paulo ele olhava para o povo da época e tirou uma conclusão de como seria os tempos próximos da volta de Jesus. Paulo enfatiza que essas pessoas, próximo do fim ou nos últimos dias, seriam mais amantes ou amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E ele pontua que essas pessoas teriam forma ou aparência de piedade, entretanto, estariam negando a fé. Paulo orienta Timóteo a fugir desses. Irmão, quando você vê alguém que não anda de acordo com a palavra de Deus, você não vai desrespeitá-lo, você não vai odiá-lo, pelo contrário, você tem que amá-lo mais ainda, mas fala a verdade para ele. Fala de Jesus, não quer mudar, foge desses. Foi o que Paulo orientou a Timóteo e é o que o Espírito Santo orienta a igreja nessa noite. Não fica ouvindo conversinha paralela não, irmão. Não fica ouvindo conversinha no qual a fonte não é a palavra de Deus. Eu não preciso de mensagem de profetiza A, B ou C. Eu não dependo de revelação de A, B ou C. A minha fonte inesgotável de vida é a Bíblia. Então somente de Gênesis a Apocalipse. Ponto final. Eu não preciso de adicionais ou subtrair nada. Eu não preciso que ninguém venha subtrair a divindade do Espírito Santo no qual eu creio. Ouviu, irmãos? Nos últimos dias aí tem muitos pregadores pregando com uma voz bonita, pastor bem centrado, todo bonitão, todo eloquente, mas dizendo que Jesus não batiza com o Espírito Santo. E você, como crente pentecostal, está ouvindo um homem desse? Tem crente ouvindo esses homens que Jesus não batiza com o Espírito Santo coisa nenhuma. Nós somos pentecostais, meu irmão. Nós falamos em língua, nós cremos nos dons do Espírito Santo. E louvamos a Deus por tal. Aleluia! Paulo orienta Timóteo a fugir desses. Hoje, temos as mídias sociais com diversos argumentos para os cristãos. Olha isso. Temos as mídias sociais com diversos argumentos para os cristãos enquadrarem seus pecados na Bíblia. Como essa semana agora eu vi um pastor de uma igreja inclusiva tentando convencer o outro pastor, convencê-lo de que Jesus aceita o ato homossexual. Quer dizer, tem muito argumento, meu irmão. Vai lá e pega a palavra no original grego, no hebraico, no aramaico, e olha, essa palavra na verdade diz assim, então pode sim, pode, meu irmão. Aí você vai ler lá em Isaías, capítulo 5, capítulo 3, dizendo que a boca do Hades, do inferno está aberta, e para lá descendo todo esse povo que vive contrário à palavra de Deus. Ora, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve na segunda carta aos Coríntios, ainda tenho 9 minutos,
capítulo 11, versículo 13 ao 15, ele fala dos falsos apóstolos. Olha o que Paulo falava para a igreja em Coríntio. 2 Coríntios 11, versículo do 13 ao 15, ele fala dos falsos apóstolos, entre parênteses, obreiros, e diz não se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, não seria nenhuma surpresa que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, viu, jovens? Fica ouvindo esse povo aí falando balela, não. Negando que Cristo Jesus vai voltar, negando o arrebatamento, negando o Espírito Santo, negando a divindade do Senhor Jesus. Você tem pastor nessa igreja. Você é da Assembleia de Deus, do Ministério Missão aos Povos, nós somos melhor. Não somos o melhor, né, pastor Pedro? Que nenhuma outra igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você crer na inerrância da palavra de Deus. E seguir essa palavra que é a nossa declaração de fé. E seus próprios ministros de Satanás, se transformam em anjo de luz, em ministro da justiça. Mas Paulo enfatiza que o fim deles será conforme suas obras. Ora, não será assim também para os que lhe ouvem e obedecem? Também, devemos buscar a Deus com sinceridade, para que o seu Espírito Santo nos revele a boa e plena vontade do Pai, baseado em sua palavra. Para nós finalizarmos, após aqui, eu posso orar, pastor? Pode. Fazer o apelo também, pode? Mas para nós, antes de nós orarmos, voltando um pouquinho ainda nessa segunda carta de Timóteo, agora no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te. Olha isso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que você tem ouvido do teu pastor, que você vê que tem respaldo bíblico, fortifica-te nessa mensagem, nessa palavra, e transmite a outros. Versículo 3: participa dos meus sofrimentos. A vida do crente não é só vitória, só vitória, só vitória, como temos o louvor, não, viu? É mentira, isso é balela. Jesus disse assim, quem quiser servir e seguir a mim piedosamente será perseguido. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo falando para Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O meu maior desejo é satisfazer aquele que me arregimentou, aquele que me chamou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta que corre ali naquela maratona, ali naquela pista vermelha, aqueles traços brancos lá, se ele correr e mudar para outra faixa e chegar na frente, vai valer a vitória dele? Vai valer a vitória dele, irmãos? Se ele saiu do objetivo, não vale. Eu tenho que correr conforme as regras. Que regras são essas, irmão Denis? À luz da santa palavra de Deus. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha, nós, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera ou pesa o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Verso 8, para nós finalizarmos. Lembra-te de Jesus Cristo. Timóteo, Paulo falando, lembra-se de Jesus Cristo. Ressuscitado dentre os mortos, aleluia. Ele ressuscitou. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo,
para finalizarmos agora. Verso 9, pelo qual, Paulo falando, estou sofrendo algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Fique de pé, igreja. Quem puder, se você fala assim, irmão, eu estou com problema na saúde, eu não posso ficar de pé, você pode ficar sentado. Paulo diz que por causa do evangelho ele estava sofrendo como malfeitor, mas a palavra de Deus não pode ser algemada. Estamos pregando a Bíblia e essa palavra ela nos constrange, ela nos muda. Já pedi permissão ao pastor e eu quero fazer aquela pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus Cristo e servi-lo com integridade e viver para Ele até o último dia da sua vida? Tem alguém? Se você quer entregar sua vida para Jesus, não é o diácono Denis, não é o pastor Pedro que te chama, é Jesus. Se tem alguém, vem cá na frente que nós vamos orar por você. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Irmão Denis, eu creio que essa mensagem o Senhor está me chamando. O Senhor está me chamando para retornar para os seus caminhos. Eu vou orar. Jesus está te dando essa oportunidade nessa noite de hoje. Amém. Irei eu para a linda cidade. Toda a igreja. Jesus me dará. Se você crê, você canta. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Ah, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Da vida não podem a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus em do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Ah, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande. E nós cremos nisso, Senhor, que um dia nós te veremos sentado no trono de glória. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vem sobre essa igreja, Senhor. Toma esse povo, meu Pai. A mensagem que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, eu transmiti à tua igreja, Senhor. Eu até peço perdão para ti, Senhor, para a tua igreja, se às vezes no meu expressar, me expresso de uma forma parecendo de uma forma assim meio rígida, bruta, não é, Senhor. Mas o bem, na verdade, é que eu estou querendo transmitir apenas aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, continua abençoando esse povo, essas pessoas que buscam a Ti com sinceridade, com alegria de coração. Continua abençoando, ó Deus de Israel, ao pastor, ao anjo dessa igreja, pastoreando as tuas ovelhas, e que aqui o teu nome, Jesus Cristo, continue sendo glorificado. É o que nós te pedimos e é o que nós cremos. E se a igreja se concorda, diga. Amém.
E graças a Deus agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.